Muito bem, vamos então prosseguir, voltar para a nossa reflexão a respeito da pós-modernidade. E só uma pergunta técnica: quantos dos irmãos, todos que estão aqui, tiveram aqui ontem à noite? Vamos ver, levanta a mão. Acho que quantos tiveram hoje de manhã? E quem veio só hoje à noite? Algumas, várias pessoas. Então aí tem uma sequência, né, que precisa fazer uma referência anterior aí, né? Então, se você puder olhar o que foi dito anteriormente aí, seria interessante, porque tem toda uma sequência lógica muito útil. Encarando a nova realidade, diante de tudo isso, que tipo de enfoque nós devemos ter dentro da nova realidade desse mundo pós-moderno, que deixou de valorizar a razão, que valoriza elementos não racionais, que passou por essas mudanças sociológicas, que estabeleceu uma nova cultura? Nós precisamos entender essa situação. Primeiro, reavaliação da tradição, né? Há certas coisas que nós fazemos que são absolutamente bíblicas, corretas, não há como discutir. Há outras coisas que nós fazemos simplesmente por costume. Se entendermos que algumas coisas no nosso contexto não fazem mais sentido, toda a igreja, todo o ambiente cristão, todo o contexto precisa se ajustar e se adaptar em função dos novos tempos, desde que não esteja ferindo nenhum princípio bíblico, né? Então, uma coisa importante que deve ser dita é que nada muda se nada muda, né? Ou seja, se nós entendemos a importância da proclamação do Evangelho, o testemunho cristão nos dias que nós vivemos, é necessário muitas vezes fazer certos ajustes para que nós tenhamos um trabalho mais eficiente. Mais uma vez é importante ressaltar: a pós-modernidade é apenas a tendência da cultura. Tem gente que tem uma facilidade de enxergar, né, o fim do mundo em tudo que acontece. E às vezes a pessoa ouve falar sobre pós-modernidade e ele acha que então agora não há mais o que fazer. Mas a ideia não é essa, né? A ideia é que nós temos um novo desafio que exige ação, criatividade, atitude correta da igreja cristã para fazer diferença no mundo de hoje. Pluralismo e diversidade. Veja bem como isso é importante. O que é um dos elementos mais importantes dessa realidade pós-moderna? Primeiro, que nós temos a questão da diversidade do nosso cenário, né? Antigamente, uma cidade era um povo, todo mundo mais ou menos do mesmo jeito. Hoje em dia, não é mais assim. Nós temos diversos grupos de pessoas com costumes, posturas, atitudes diferentes. Por isso, é necessário ter uma flexibilização das formas. Ou seja, a maneira de ser, de cultuar, de liturgia, de se organizar é diferente. Uma coisa interessante, eu estava conversando com alguns irmãos da Indonésia esses dias. Eles descobriram que a melhor maneira de fazer a igreja crescer na Indonésia, que é um país predominantemente muçulmano, é fazer reunião em restaurante chinês. Se os irmãos aqui em Fortaleza resolver montar essa estratégia de fazer reuniões evangélicas em restaurante chinês, esse negócio provavelmente não vai dar certo, mas na Indonésia funciona. Então, quer dizer, o contexto lá é diferente. Há certos lugares onde as pessoas fazem reuniões de segunda-feira, fazem momentos distintos. É necessário ter criatividade e ter flexibilidade com a intenção de fato alcançar as pessoas. É preciso trabalhar diversidade, né? Uma das coisas importantes sobre diversidade, como nós vimos hoje de manhã, envolve até mesmo a questão, por exemplo, litúrgica e musical, né? Há certas liturgias e certos estilos que são adequadas para um determinado grupo e não são adequadas para outro grupo. De uma das igrejas que tem tido um impacto muito grande na América do Norte e no mundo hoje é a igreja de Saddleback. E o seu líder da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, o pastor Rick Warren, ele diz que ele chegou a ter 47 diferentes tipos
de estilos de liturgia por causa da diversidade do ambiente onde ele estava inserido. Alguém pode dizer, mas isso realmente não é tão importante. Não é para as pessoas que já estão na igreja, mas para quem é de fora, se ele ouve uma mensagem de uma forma que mexe com o coração dele, que fala da linguagem pessoal dele, isso atinge a pessoa de maneira diferenciada. Agora, é importante entender que todo o contexto deve ser mapeado e compreendido. Por exemplo, quando alguém vai trabalhar com uma igreja num determinado lugar, trabalhar num ambiente que ele está começando do zero, ele precisa saber quem são as pessoas que moram aí, quais são os problemas dessas pessoas, quais são as necessidades, que tipo de realidade é mais adequada. Por exemplo, se eu estou num lugar onde só tem gente solteira, estudante, morando, eu não posso iniciar uma igreja dando muitos estudos sobre família, porque não é a realidade dessas pessoas. Mas se eu estou num bairro novo, onde veio um monte de gente morar, tudo com filhos pequenos, se eu der um estudo sobre família, isso vai fazer toda a diferença. Lá em São Paulo, na nossa igreja, daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho de apresentação da nossa igreja que a gente faz, apresenta para as pessoas. Nós fizemos, acho que todo mundo conhece, né, a Super Nani, do canal do SBT, que faz programas sobre criação de filhos. Ela é evangélica e a convidamos para vir falar fazer uma entrevista especial sobre família. E mandamos convite, um monte de gente que nunca entrou numa igreja apareceu para ver a Super Nani e para entender como é que ligação tinha a ver igreja com criação de filhos. Para a nossa situação específica, isso foi bom e adequado. Talvez em outros lugares não funcione do mesmo jeito. Então, cada igreja, cada líder, cada pastor, cada grupo, cada ministério evangelístico precisa entender que nós vivemos num mundo diversificado e o nosso trabalho deve ser de acordo com essa diversidade. Todo o contexto deve ser mapeado e compreendido. Enfrentando o relativismo. O que quer dizer isso? Como nós dissemos, a realidade do mundo pós-moderno não valoriza mais aquilo que é racional. As pessoas vão à igreja, vão à reunião para sentir a presença de Deus ou para se sentir bem, não para aprender um conceito novo para mudar a sua vida. Aliás, boa parte das pessoas que vão à igreja não entendem que Deus estabeleceu princípios na vida a partir da Escritura, que se você agir na sua vida contra o princípio de Deus, você vai se dar mal, mesmo que você seja uma pessoa maravilhosa, que tenha muito amor no coração, que você chore quando vai ouvir a mensagem, não interessa. Se Deus disse que você não deve ficar devendo e você desobedece esse princípio e arruma dívida, você vai ter problema. Os princípios de Deus são inegociáveis. Portanto, é muito importante enfrentar o relativismo e ensinar a Escritura, a Bíblia Sagrada. O resgate das Escrituras. O problema sério da realidade nossa hoje é falta de vitamina B, ou seja, Bíblia pura para o povo ouvir, né? Ou seja, a mensagem tem que ser a mensagem do texto bíblico. Muitos pregadores têm uma mensagem pronta, independente do texto, só arrumam versículos para se ajustar. Não é exposição da palavra. As Escrituras precisam ser retomadas para fazer diferença na vida das pessoas. E nesse processo é muito importante fazer a separação daquilo que é essencial do secundário, como nós falamos hoje pela manhã, né? A igreja não pode abrir mão daquilo que é fundamental. Em coisas secundárias, nós devemos tolerar as opiniões diferentes das pessoas. E aí, você é pré-milenista, você é pós-milenista, você é amilenista. Cada um estude e tome a sua posição. Isso não é um fator determinante da vida espiritual de ninguém. Mas se a pessoa não crê na divindade de Cristo, aí a coisa fica difícil. Não dá para ir muito longe. Portanto, é necessário enfrentar esse relativismo. E uma das coisas que, aliás, não está nem aí separada, mas que a gente valoriza muito, para fazer esse processo, é a igreja conseguir trabalhar com algum tipo de discipulado, acompanhamento mais próximo, para a pessoa poder tirar suas dúvidas, abrir seu coração, né, e se envolver. A informação na cultura atual.
O que é que uma igreja histórica marcada na modernidade ela tem? Ela tem uma ideia de que as pessoas precisam ter mais e mais conhecimento. Será que isso é realmente o melhor? Talvez nem sempre. Por quê? Porque preste atenção, se você durante um dia comer 3, 4 feijoadas de uma vez, achando que você vai ter mais nutrientes no seu corpo, pode ser que isso não aconteça. Da mesma maneira, não é a melhor ideia a gente chegar e ouvir 3, 4 mensagens de uma vez a respeito do assunto, especialmente mensagens cognitivas. Você enche a sua cabeça de informação, mas não dá tempo de digerir o que você ouviu. Por isso é importante, o que a pós-modernidade mostrou para a gente, corretamente, que o mundo não é feito só de perspectivas racionais e cognitivas. Nós temos outros elementos que precisam interagir nesse processo. Então veja bem, a gente sabe hoje que quando alguém ouve uma explicação, uma mensagem, uma pregação, 15%, na melhor das hipóteses, é o que fica na cabeça da pessoa. Portanto, um dos maiores desafios da igreja de hoje é comunicação, porque nós estamos competindo com a Rede Globo, estamos competindo com Hollywood. Você tem 160 horas na semana, das quais talvez você durma 56. Então você tem, na verdade, 112 horas úteis, talvez alguns um pouco mais, outros um pouco menos. E dessas 112 horas, talvez você gaste o que? 2, 3 horas efetivamente ouvindo a palavra de Deus e sendo ensinado por ela. E todo o restante que você tem no seu contato com comunicação, com ensino, dificilmente está referendando o que você entendeu ou escutou da Bíblia. Por isso a comunicação precisa ser envolvente. Preste bem atenção. Quando hoje um preletor, uma pessoa vai falar e ele começa a falar de maneira muito arcaica, muito distante da realidade, a turma da nova geração pega o preletor, deleta, põe na lixeira e esvazia a lixeira. E eles entenderam o que eu quis dizer e muita gente não, né? Simplesmente a pessoa desliga. Você vê que o sujeito faz plim plim e desaparece. Então a comunicação envolvente é fundamental para que a igreja tenha condições de fato atingir essa realidade. Veja, por exemplo, quando você assiste um clipe como esse, ou mesmo uma curta-metragem, daqui a pouco eu vou passar um outro muito interessante sobre um assunto que hoje está pegando fogo, como isso fica com força na mente da gente. Precisamos de gente jovem no futuro para fazer isso na realidade brasileira e fazer diferença. Temos que colocar o mundo de cabeça para cima, porque para baixo já está. Amém? Então, nós devemos entender que essa cultura predominante, pós-moderna, ela é existencial. Apela para a parte emocional, apela para o significado da vida, não pode ser algo puramente cognitivo e racional. A informação na cultura passa por esse aspecto. O ensino precisa ser relevante, tendo conexão com a realidade do ouvinte. Devemos atingir a pessoa no ponto que é fundamental, que atinge a sua necessidade, a sua situação específica, porque se a nossa mensagem, se a nossa proclamação não tiver, mesmo que seja uma coisa muito importante, hoje à noite, prezados irmãos, nós vamos estudar a importância dos chifres do altar em Levítico. Pode ser maravilhoso, mas dificilmente alguém vai fazer uma relação direta com a sua própria vida. Então a conexão, né? Até o projeto que nós fizemos com o Rota 66 tem exatamente essa intenção. Como fazer com que aquele ensino teológico se transforme em alguma coisa que tenha realidade prática para a vida, para o dia a dia, para a pessoa entender a importância da mensagem de Deus. Vamos lá. Descubra o valor da arte do esporte. O que acontece no mundo de hoje? A arte é a principal maneira de comunicação de conteúdos. Nós não temos tempo aqui, senão a gente daria um outro seminário sobre teologia da arte na Bíblia. Um negócio interessantíssimo. Qual é a questão que está envolvida nesse processo? Como é que alguém tinha a sua mente mudada há 50, 100 anos atrás? Ele tinha através de conversas, de aulas e de livros.
Hoje, como é que a pessoa desenvolve a sua ideologia? Como é que a cabeça dela muda de ideia? Através de influência da mídia e da arte popular. A pessoa vê novela, vê seriado, vê filme, assiste DVDs, ela vê, em alguns casos, peças de teatro, ela escuta música popular, e essas ideias é que vão, sem que a pessoa perceba, vão formando a visão de mundo e a percepção da pessoa. Portanto, o problema sério é que a igreja, na sua, vamos dizer assim, falta de sintonia com o mundo contemporâneo, ela tem pouca capacidade de expressar os elementos da fé e importantes do evangelho por vias artísticas. E é importantíssimo que isso aconteça. Vocês hoje podem ver um impacto tremendo que no mundo todo teve o filme Jesus. Como esse filme tem sido usado de maneira evangelística. Mas não só isso. Nós precisamos entender que é necessário dar atenção maior aos meios de expressão da cultura atual. A arte popular e o esporte serão os meios de ensino do futuro. Muitas igrejas, por exemplo, têm conseguido fazer um trabalho extraordinário por meio de escola de judô, de karatê, de futebol, de vôlei, de outras coisas, para atingir as pessoas que precisam do evangelho. E os irmãos, aliás, devem saber hoje, nós tivemos uma oportunidade especial de desenvolver um livreto para a Copa do Mundo, chamado É Campeão, né? Quando nós colocamos cada uma das crises da vida até chegar no evangelho, associado com uma partida de futebol. Por exemplo, o orgulho do pecado, o tema central da mensagem era entrando de salto alto. E aí então se mostrava a história de vários times que tentaram, né, achar que já ganharam, era o campeão, inclusive o Brasil na Copa de 50, e depois se deram mal. Aí a gente faz uma aplicação como isso é realidade na vida, até chegar na salvação, no encontro com Cristo, que o título é correr para o abraço, né? Aí fizemos assim e colocamos a tabela da Copa do Mundo dentro do livreto, e foi traduzido isso para 7 línguas, foram feitos mais de 300 mil espalhados no mundo todo, com testemunhos de atletas, e até foi usado foto do Pelé aí com autorização. Foi interessante. A gente estava na churrascaria comendo uma vez, e veio um rapaz, ele viu o negócio, ele estava quase furando a gente lá, tá acabando, eu quero um para mim, não deixa não, né? Desespero para pegar e ouvir aquela mensagem. Isso hoje faz toda a diferença, principalmente na realidade brasileira. Os irmãos não fazem ideia o que significa ser brasileiro hoje no mundo aí fora por causa do futebol. Brasil, né? É impressionante. Um conhecido meu, que é envolvido com trabalho missionário, ele foi pego na fronteira de um país islâmico para o outro, pegaram ele cheio de Bíblia. Aí eles já iam prender o homem e deportar. Quando pegaram o passaporte dele, ele falou: você conhece o Ronaldinho? Você conhece o fulano? Joga Brasil, futebol? E liberaram o homem na boa. Impressionante, né? E então, o futebol, na verdade, não tem valor nenhum. É um monte de cara correndo atrás de um pedaço de couro cheio de ar dentro, né? Mas Deus, na sua graça, com a sua sabedoria, Ele permite que hoje, né, nós tenhamos aí um impacto tremendo dessa realidade no mundo. E hoje o Brasil é a esperança missionária de grande parte do mundo. Por causa dessas confusões que nós temos geopolíticas hoje, se você chegar como europeu ou como norte-americano em qualquer lugar da Ásia e da África que não gosta de estrangeiros, você não é recebido de jeito nenhum. Se você fala que é brasileiro, beleza pura, sem problemas. Eu me lembro uma vez, eu estava na Alemanha para um encontro mundial da Feira de Livros, e aí eu peguei um trem, e na Alemanha a relação é muito difícil entre turcos e alemães, é muito complicado, existe uma comunidade turca que se dá muito mal, problemática. Aí eu estava no trem, e o trem foi esvaziando, e ia ficando só eu e um turco. Aí eu falei: ó vida, ó azar, eu sabia que não ia dar certo, né? Aí eu falei: o que eu vou fazer, o que eu vou contar lá em casa, né? E o turco olhando para minha cara: mas esse cara aí é alemão, né? E então eu olhei, comecei ali a puxar assunto com ele, e eu falei: olha, o senhor sabe se esse
trem passa na estação tal, e fazendo pergunta, ele foi respondendo, até que eu falei a palavra mágica. Eu falei: ó, eu sou estrangeiro, eu vim do Brasil. Quando eu falei do Brasil, ele... Brasil, Aí foi tranquilo, assim. Se eu pedisse para ele me levar no colo depois, era sossegado, né? Uma facilidade tremenda por causa da ideia. Então nós temos hoje... Eu estava numa igreja nos Estados Unidos, quando eu vejo a igreja está apoiando um missionário, né? Uma igreja que tem um trabalho em inglês e em português. Um missionário no interior da Mongólia. Quem que é? Um brasileiro com escolinha de futebol lá dentro. Um conhecido também nosso falando de um trabalho feito no interior do Níger. E eles disseram: olha, se vocês trouxerem alguns jogadores da seleção para vir aqui, um técnico brasileiro, vocês podem vir para cá, o governo dá terreno, vocês podem construir igreja, faz o que vocês bem quiserem, desde que a gente tenha... Agora vamos orar para a seleção melhorar, está precisando, né? Se continuar assim o negócio não vai dar certo, né? Então, meus amados, é impressionante. Deus usa de fato as coisas loucas desse mundo para que de alguma forma o evangelho chegue às pessoas. Portanto, a igreja envolvida nesse cenário desse mundo pós-moderno deve entender o valor da arte do esporte. Na verdade, o esporte é um tipo de arte que se manifesta dessa maneira nesse contexto. O mundo contemporâneo e a busca do sensorial. Quando alguém vai para uma reunião, essa pessoa está em busca de água para matar sua sede espiritual. Ela está em busca de uma experiência intensa com Deus. Então é necessário que a gente considere isso. Por isso a espiritualidade contemporânea, a adoração precisa ser envolvente, tem que ser um negócio bem trabalhado, que atinja realmente o coração da pessoa, para que depois ela abra a sua vida para ouvir a mensagem maravilhosa de Deus. Isso é uma necessidade diante do mundo em que nós estamos vivendo. Mais uma vez, enfatizando aqui o impacto específico da diversidade, que não foi afirmado anteriormente. Definição doutrinária mais clara. Preste bem atenção. Uma coisa interessante aconteceu um tempo atrás numa igreja, onde o pessoal fez um apelo tradicional: quem quer aceitar Jesus, vem aqui. Aí o sujeito veio. Quando chegou lá, eles fizeram, né, a decisão, depois foram numa sala lá para conversar. Aí, quando começaram a explicar para ele as coisas, peraí, nós falamos só para aceitar Jesus, para fazer tudo isso que vocês estão dizendo? Não, aí não quero não, desse jeito não, assim não vale, não brinco mais, né? Por quê? Porque a pessoa de hoje, quando ele diz que ele aceita Jesus, ele quer dizer que ele não é contra Jesus, mais nada, ele não tem nada contra ele. E quando alguém diz que crê em Cristo, não necessariamente, no mundo pós-moderno, a cabeça do cara diz que ele deve mudar a sua vida. Portanto, é muito importante chegar junto da pessoa e dizer: ó, se você é cristão, então isso aqui não é compatível com a sua vida anterior. Ó, se você agora entendeu que Cristo é a verdade, então você deve entender que isso aqui não... Como é que você pode ter comportamento e uma vida contraditória? Não dá. Tanto em termos de crença, como em termos de vida. Você não pode mais correr atrás da mulher do vizinho, está errado, não faça isso. Você não pode mais dar cheque sem fundo, isso é errado. Você tem que ter um comportamento. Se a gente não colocar as coisas muito claras, a pessoa não vai entender, não cai a ficha automaticamente. É necessário um trabalho de responsabilidade, de deixar claro a proposta do Evangelho. Hoje nós temos uma multidão de pessoas envolvidas com o Evangelho sem uma consistência de vida e comportamento. E aí fica um negócio complicado. Como nós mencionamos, o discipulado é necessidade absoluta, um acompanhamento até a pessoa poder caminhar pelas suas próprias pernas. E uma coisa importante: diversidade de ministérios. Igreja não é exército, igreja não é quartel. As pessoas, né, em uma igreja que tem uma espiritualidade não sadia, todo mundo é a mesma coisa. Há certos grupos que, inclusive, que as pessoas até imitam a voz do seu líder. São todos uma reprodução de uma pessoa só. Mas não é essa a ideia, né? Uma igreja abençoada é a igreja que tem diversos ministérios diferentes. Gente trabalhando com criança, com adolescente, com arte, com ensino, com música. Quanto mais diversidade, mais essa igreja vai ter
essa conexão, né, entre as pessoas. Dons vão se manifestar para o benefício do corpo, é fundamental. E a evangelização deve ter abordagem específica. Aqui uma avaliação construtiva do que nós precisamos fazer. Preste bem atenção. Há 50 anos atrás, o sujeito recebia um folhetinho da Bíblia. Aquele folheto era recebido e as pessoas liam. Por quê? Há 50 anos atrás, um folheto era uma novidade. Era uma coisa diferente, era uma coisa interessante. Hoje em dia, muita gente continua distribuindo alguns pequenos folhetos que você precisa de lupa para ler o folheto, muitas vezes, e tão limitado que ele é. Não é que Deus não pode usar o folheto, é que o folheto não tem o mesmo tipo de impacto que ele tinha há tanto tempo atrás. Porque o sujeito abre a caixa de correio dele por semana, ele encontra o quê? Uma propaganda colorida do supermercado, ele olha aquilo, amassa e joga fora. Se um material com letra grande, colorido, ele joga fora, você acha que ele vai dar atenção para um folheto desse tamanhozinho com letras pequenas? É possível que sim. Deus pode fazer qualquer coisa, mas talvez esse não seja o método mais eficiente. Por quê? Porque o mundo mudou. É necessário ter cuidado. Igual aquele sujeito que foi evangelizar, né? Ele era barbeiro, fazia o trabalho lá, e então ele costumava botar a navalha no pescoço do cara. Se o senhor morrer hoje, para onde que o senhor vai? Aí, de repente, ele perdia o cliente, né? E também a oportunidade da pessoa ouvir o evangelho. Então, essa metodologia não é adequada. A evangelização deve ter abordagem específica, falar a língua, porque nós temos o quê? Várias tribos diferentes. Tem gente que faz um trabalho especial de evangelizar pescadores. E como evangelizar pescadores não é a mesma coisa de evangelizar um grupo de médicos da cidade. Se você vai evangelizar as pessoas através do esporte, é um grupo de gente. Talvez se você for evangelizar na universidade, não é o mesmo tipo de discurso, de mensagem que você vai apresentar. Então, nós precisamos entender que temos o que? Quase que como diversas nações, com enfoques diferentes que precisam de abordagens distintas. Isso deve ser percebido e considerado. Estrutura eclesiológica. Atenção, o racional e o cognitivo não são absolutos. Eu estava nos Estados Unidos participando de uma conferência sobre crescimento de igreja, achei muito interessante, porque o pastor, né, americano estava tentando ensinar os americanos a como eles deveriam agir de maneira a que as igrejas pudessem crescer mais e ser mais autênticas. Aí ele dizia o seguinte: olha, nós lemos aqui, estudamos, aprendemos, mas nós precisamos ser mais humanos. Então, quando você for à igreja, não se esqueça, cumprimente bem a pessoa, aperte a mão dela olhando nos olhos, vá lá e dê um abraço, né, nessa pessoa e diga, né, o que você... Para o americano precisa dizer isso, né? Ele estava ensinando o americano a ser brasileiro, a maneira de crescer a igreja, né? Por quê? Porque existe muito esforço mental, cognitivo, racional e pouca expressão de outro tipo. Por isso, especialmente as igrejas históricas devem entender isso. Você tem geralmente um culto domingo de manhã, onde você tem um ensino doutrinário e cognitivo. Muitas vezes à noite, mesma coisa, escola dominical. É necessário entender que só desenvolver o racional e o cognitivo não é completo, a pessoa não cresce por inteiro. Por isso, muitas igrejas no mundo têm valorizado muito o que chama grupos pequenos. Talvez a realidade aqui em Fortaleza seja um pouco diferente, mas nas cidades grandes hoje, as pessoas não conseguem ter tempo para nada, até porque eles ficam presos no trânsito. Hoje eu já vejo que aqui a coisa já está mais ou menos no mesmo caminho, né? Ninguém consegue ter tempo, as pessoas saem cedo de casa, voltam muito tarde, voltam cansado, e é complicado. Então, o movimento mundial de vários grupos cristãos é você ter a oportunidade de digerir a mensagem. Digerir como? Você discutir, conversar, compartilhar num grupo pequeno de pessoas, de 8 a 10 pessoas numa casa, durante a semana. Muitas igrejas fazem isso, e nós mesmos até usamos isso
lá em São Paulo. Você tem a mensagem ela é percebida, preparam-se certas perguntas, o pessoal se reúne durante a semana e eles têm um momento lá de reunião, mais ou menos de 1 hora, onde há a oportunidade de comunhão. Por quê? Todo mundo fica sentado durante 40 minutos, ouve uma palavra, a pessoa fala o tempo todo, e se você tem uma dúvida na hora, você não pode falar: pastor, dá licença, eu queria entender o que esse versículo tem a ver com Lucas 17. Não dá, porque está cheio de gente na igreja, vai atrapalhar, né? Quando você se reúne num grupo pequeno, as necessidades pessoais, emocionais e questões, dúvidas, têm oportunidade de... A igreja, no mundo pós-moderno, certamente vai ter muita necessidade de coisas semelhantes a essa. Valorizar a atuação dos leigos. Qual é uma das dificuldades das igrejas históricas? Valorizar demais o aspecto racional. Portanto, alguém para falar na igreja precisa de muito estudo, e depois que ele tiver pós-graduação, a gente deixa de dar um aviso, né? É claro, exagero, né? Mas em alguns grupos a pessoa só pode aparecer mediante o seu conhecimento. Então muita gente com potencial evangelístico, potencial de comunhão, fica retraído, porque ele não tem, entre aspas, nível suficiente. Mas o mundo não é feito só de razão, como bem descobriu o mundo, a pós-modernidade. Portanto, aí é o que a gente percebe: muitas comunidades e igrejas que cresceram no mundo conseguiram crescimento pela valorização dos leigos, mesmo que seja gente sem uma formação técnica absoluta, mas que precisa se envolver na obra de Deus de alguma maneira. Evangelistas leigos têm feito a grande diferença nesse mundo. Os irmãos querem ver que coisa interessante? Um dos missionários brasileiros mais extraordinários dos últimos anos é um missionário presbiteriano chamado Ronaldo Lidório. Ele foi para a África, evangelizou a tribo dos Concombas, o pessoal se converteu, ele está no Brasil de volta, e um tempo atrás, ele resolveu fazer um projeto para atingir lá no interior da Amazônia. E ele conta uma experiência muito interessante, que ele foi lá no mapa, viu um lugar bem longe, bem distante, bem complicado, e falou: quero ir aqui. Eles imaginavam que lá não tinha nada de evangelho. Aí eles foram de barco até um lugar, desceram lá, pegaram 5 dias de caminhada pela mata dentro ali da região amazônica, com medo de onça de noite, uma coisa assim complicada, e chegaram finalmente no lugar onde eles esperavam encontrar uma tribo. Chegaram lá na entrada da tribo, assustados, né? Será que o pessoal aqui entende português? Será que eles conhecem alguma coisa? Quando chegaram, encontraram um índio limpando o terreno ali na frente, e aí virou para ele: escuta, o senhor, por acaso, o senhor fala português, o senhor entende? Aí ele fala: sim senhor. Por quê? Ele falou: escuta, o que você está fazendo aí? Daqui que vai acontecer, né? Hoje nós vamos ter um culto. Aí ele assustou, falou: vai ter culto, né? Vai ser um culto pagão aí, quem sabe a gente vai até ir no pacote desse negócio aqui, o que vai acontecer nesse culto, né? Ficou meio assustado. Aí ele perguntou para o índio: mas que culto é esse? O índio virou para ele: rapaz, tu não é crente não? Ele olhou assustado e falou: não, eu vim aqui no fim do mundo para falar do evangelho. Que negócio é esse que esse índio está dizendo? Mas como assim? O senhor é crente? Crente em quê? Eu sou crente em Jesus. Ele falou: mas o senhor conhece Jesus? Como é que o senhor conhece? Foi o seu João que falou para a gente. Seu João? Quem que é o seu João? Um homem aí que mora na beira do rio. Ele foi lá atrás de conhecer seu João e descobriu que a aldeia toda tinha crido em Jesus. Ele foi atrás do seu João, chegou lá, era um pescador, né, que tinha subido o rio pescar e estava morando ali perto por um tempo. E ele chegou para o seu João lá, perguntou: seu João, queria conhecer o senhor. Aí perguntaram, né, o seu João perguntou: mas quem é esse homem que está vindo? Esse é um missionário. Aí o seu João falou: um missionário? Eu nunca vi um missionário na minha vida. Que maravilha! Ô mulher, vem cá, filho, vem ver um missionário. E pegava nele: olha o missionário, tal. O missionário está aqui. E aí o Ronaldo Lidório ficou sem graça e falou: mas seu João, como é que o senhor veio parar aqui? O senhor sabe, Deus é maravilhoso. Ele era um crente simples, quase analfabeto, né, da Assembleia de Deus,
que estava lá no meio foi subindo procurando mais peixe, mas foi lá até que subiu, chegou lá em cima, e ele falou: e como é que o senhor veio para lá? Foi procurando peixe, Deus levou a situação até chegar aqui. E você vê que maravilha, a gente fala de Jesus para os índios aceita. Aí ele ficou sem graça, né? Porque ele estava planejando um projeto todo complicado, e chegou lá o seu João sozinho e evangelizou a aldeia sem nada. Aí ele falou: seu João, mas me diga uma coisa, o senhor evangelizou toda essa aldeia sozinho? Não, missionário, tem mais 6 aldeias para frente que eu falei de Jesus também. Os irmãos estão vendo só que coisa impressionante? Um simples pescador que não sabe de nada, ele foi só falar do amor de Jesus e aconteceu tudo isso. Então, os leigos da igreja precisam ser mobilizados para fazer a obra de Deus, especialmente nessa nova realidade que nós enfrentamos. O ministério, cada cristão deve entender que Deus tem um ministério para a sua vida. Se você não for você, quem é que vai ser você? Ninguém, só você mesmo. Então Deus criou você especialmente para servir a Cristo dentro do seu corpo. Você tem o seu próprio ministério. O ministério deve se basear nos dons espirituais, enfatizando mutualidade. Nós precisamos sair, né, desse marasmo e fazer com que o nosso potencial comece a funcionar dentro da comunidade, para a gente fazer diferença no mundo de hoje. É necessário entender isso. E finalmente, uma outra dica essencial e fundamental para nós percebermos: atenção ao aconselhamento. O que acontece no mundo pós-moderno? É um mundo muito complicado e difícil, que está cheio de feridas tremendas. Por quê? Casamentos desfeitos, famílias desestruturadas, confusão, gente sem pai, sem mãe, um caos completo na estrutura familiar tem trazido gente muito perturbada, ansiosa, neurótica, confusa, aborrecida, com baixa estima, com tantos problemas, que a igreja precisa entender que ela é hospital. E sendo hospital, ela precisa dar uma atenção especial ao aconselhamento. É preciso trabalhar a cura das feridas, ausência de pai, problemas na área da sexualidade, traumas, tantas coisas complicadas que são uma realidade mais intensa dos nossos dias e que precisam ser consideradas e avaliadas para que Deus, com a sua graça, faça diferença com a nossa vida. Diante disso, nós encerramos a nossa avaliação técnica geral sobre o mundo pós-moderno, e nós vamos apresentar já um vídeo aí, né? É sobre a questão do conteúdo do ensino que estava proposto para a nossa conferência. E eu quero encerrar passando mais 2 vídeos. Um primeiro vídeo é um vídeo voltado para mostrar a realidade do nosso trabalho lá em São Paulo. IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, transformando vidas pela palavra. IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, transformando vidas pela palavra.